Últimas notícias do São Paulo, mais detalhes do motivo que Crespo mudou de ideia e relacionou o Oscar para essa partida contra o Fortaleza. Trazer mais detalhes da Blue Saúde e o São Paulo que vai embolsar uma grana por conta da rescisão de contrato. E também, bora falar sobre uma mudança importante que vai acontecer no Paulistão já para o ano que vem. O técnico Hernan Crespo mudou de opinião em relação ao Oscar e por isso o relacionou para essa partida contra o Fortaleza. A gente vai pegar alguns bastidores que a gente conseguiu de apuração e também surfar um pouquinho lá na matéria do GE e a gente vai trazer mais detalhes do motivo que fez, né, o Crespo mudar de ideia, porque há pouco tempo o discurso era de ter calma, tranquilidade, que ele voltaria somente num cenário muito otimista somente após a data FIFA, né? E o São Paulo vai jogar agora contra o Fortaleza, tem um confronto contra o Palmeiras e aí sim vai ser a data FIFA. Então o que mudou de lá para cá? Tem alguns fatores importantes. A primeira é por conta da ausência de criatividade dentro do time. Com as ausências do Marcos Antônio, com o Lucas não podendo ter realmente uma boa rodagem, existe uma. E a queda de rendimento também do Rodriguinho. O Rodriguinho vinha numa pegada bem legal, né? Tava jogando muita bola contra o Cruzeiro, foi realmente. Fez uma grande partida, estava dominando o meio-campo, mas nas últimas partidas já mais decisivas houve uma queda, né? Ele jogou bem mal. Ele entrou mais ou menos contra a LDU, né? Lá na altitude, contra o Santos também foi bem mal. Depois contra a LDU na volta também foi mais ou menos até, não foi ali um cara de destaque. É óbvio, né? Não dá para colocar pressão no garoto, mas é uma constatação. Então aí o Crespo entende que o retorno do Oscar para ajudar, nem que seja por 20, 25 minutos, que deve ser, inclusive, a minutagem que ele vai ter nesse confronto contra o Fortaleza, caso, inclusive, o Crespo opte por colocá-lo durante a partida, se ele achar que realmente será necessário. Então, esse um motivo de campo também foi crucial para que realmente o Crespo entendesse que era a melhor solução utilizar o Oscar. E também uma evolução que ele teve de uma semana para cá, né? A gente está falando da eliminação da LDU, que ele não jogou, e aí depois o São Paulo teve mais uma semana para poder se preparar, e nessa uma semana que teve, o Oscar já conseguiu evoluir também de uma maneira legal. Pô, só uma semana, Alex? É, mas uma semana que faz totalmente diferença. Então, ele já estaria mais seguro e a própria comissão técnica estaria mais segura da utilização do Oscar nessa uma semana após. Havia realmente um certo risco grande de uma dividida, principalmente num confronto importante contra a LDU, que era mais pegado, que ia jogar mais retrancado, de você ter um risco ali para a saúde do Oscar. Então esses foram alguns dos motivos, mas principalmente a urgência no time, né? O time está precisando de criatividade, caiu muito de rendimento em termos de criatividade, em termos de poderio ofensivo, até quando criou, acabou não conseguindo as finalizações adequadas para conseguir balançar as redes. Então essa conjectura fez com que o Hernan Crespo optasse por levar o Oscar para Fortaleza e ele deve ter, quem sabe, alguns minutos importantes contra o Fortaleza e aí estar um pouco melhor até disponível para o confronto contra o Palmeiras. O que você acha dessa decisão do técnico Hernan Crespo? Deixa aqui nos comentários. Aproveite para você se tornar membro deste canal e ter conteúdo exclusivo. Mais cedo fiz um vídeo exclusivo aqui para os membros do canal falando sobre a pressão que o próprio Crespo tem se colocado para fazer algumas mudanças e alternativas nesse time. Trouxe todos os bastidores e vai ficar somente exclusivo lá para os membros do canal. Além, né, dos conteúdos também que a gente manda no nosso grupo do WhatsApp, são dois grupos, um que é liberado para resenha além de informação e tiro dúvidas lá de todo mundo, e o outro que eu só mando as minhas informações exclusivas, às vezes mando áudio, às vezes mando foto com um textinho, às vezes mando só um textinho, e a gente vai contando vários bastidores durante as nossas apurações. Conto com você, tá? Se torne membro deste canal, não perca tempo. Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo. O São Paulo vai receber uma graninha por conta do rompimento do contrato com a Blue Saúde. Informação que foi dada lá pelo Valentim Furlan no UOL, a gente confirma e vamos trazer mais alguns bastidores para a gente entender todo esse cenário. Internamente, né, já havia essa conversa por conta do rompimento, a Blue estava com algumas dificuldades de realizar, do cumprimento realmente de alguns objetivos, e aí as partes já não estavam, né,
num melhor momento. Aí houve esse rompimento do contrato, por isso que quando a gente trouxe até a informação do rompimento do contrato, o São Paulo, a gente trouxe que o São Paulo estava ainda vendo a viabilidade de tudo isso, estudando o caso, porque houve a rescisão de contrato, a retirada do uniforme, e o São Paulo estava tentando buscar algumas medidas ali para entender de fato quais seriam os seus direitos por conta disso. E aí, né, o São Paulo, né, pegando todo o contrato, pegando todo o respaldo jurídico, viu que a Blue vai ter que cumprir uma bagatela deste contrato. Então aí mesmo agora sem a Blue, vou trazer os números corretos, tá? A Blue, né, pela rescisão de contrato, ela reconhece que ainda tem uma dívida com o São Paulo porque ela não cumpriu um contrato, uma dívida de 7,7 milhões por conta disso. Então, esse valor terá que ser ressarcido ao São Paulo. Desse valor de 7,7 milhões, 7,3 são referentes a parcelas em atraso de maio em agosto desse ano. Lembra que a gente falou que estava com dificuldades financeiras de cumprir esse acordo, e o restante é por conta de correções e juros. Então, o São Paulo vai ter direito a uma grana aí por conta dessa rescisão da Blue. O espaço, inclusive, não está mais preenchido, e o departamento de marketing, né, comandado pelo Eduardo Toni, tem buscado ali parceiros que possam cobrir essa ausência da Blue Saúde, um parceiro que possa, pelo menos, assumir, entre aspas, o contrato da Blue, que aí seria a Blue pagava 15 milhões para um contrato de 2 anos. Então aí uma empresa que pague essa quantia ao São Paulo, ou até, quem sabe, buscar uma valorização dessa parte da traseira do São Paulo. Então, São Paulo está no mercado, está buscando, também está buscando na manga, né? Chegou a ter algumas conversas avançadas com algumas empresas, acabou ainda não evoluindo. E aí o São Paulo agora está buscando, através da sua camisa, né, novos recursos ali para tentar lucrar cada vez mais, tentar aumentar a sua receita, tentar aumentar ali o seu faturamento neste ano. O que você achou dessa ação? Acho que, pô, finalmente, né? Se não foi o São Paulo que descumpriu o contrato, o São Paulo tem que receber, resta ver quando que vai receber essa questão, né? Porque a Blue assume a dívida, ainda vai ter um acordo entre as partes para ter esse pagamento. Né, o quanto que a Blue, em quanto tempo a Blue vai pagar, se vai fazer uma maneira parcelada, que deve entrar em um acordo, e o São Paulo também vai ter que aceitar as condições, vai haver uma negociação de dívida. Vai sentar-se a Blue, vai sentar-se o São Paulo para entender, ó, a Blue já reconheceu a dívida, que é o primeiro passo, que é o primeiro ponto. Aí agora a Blue vai ter que falar, ó, beleza, a gente paga à vista, a gente paga uma parte agora e o restante parcela, ou a gente vai parcelar toda essa dívida, e o São Paulo, não, a gente pode, em vez de você parcelar em tanto, você parcela em tanto, e aí vai ver a negociação. A gente promete ficar de olho em tudo isso aí para trazer mais detalhes para vocês. Combinado? Antes da gente fechar o vídeo de hoje, aqui embaixo na descrição tem o link da Ula Sport para você acompanhar o jogo do São Paulo ao vivo e na faixa, de graça. É um aplicativo bem completo que você vai poder ver, além de todos os jogos do São Paulo e de vários outros clubes do futebol brasileiro e também do exterior, tem o UEFA Champions League lá também ao vivo. É um aplicativo que você vai ficar super antenado, porque tem informações, tem placar ao vivo, tem também programação de jogos, estatísticas, então é bem completo. Você vai gostar bastante. Aguarde aí. Clica aí no link, já me ajuda. Só você clicando no link, ó, já vai me ajudar demais. Olá Esporte, que é uma grande parceira aqui do nosso canal. Bora fechar o vídeo de hoje, aí você poder aproveitar o restinho ainda da sua quinta-feira na expectativa, lembrando que mais tarde, a partir das 6 horas, inclusive, a gente está subindo esse vídeo um pouco mais cedo, porque 6 horas estaremos ao vivo para a gente trazer todo o pré-jogo, trazer informações, escalações, falar um pouquinho sobre os bastidores do São Paulo, tirar todas as dúvidas de vocês também. Conto com vocês aí, a live já está aberta, inclusive, você já pode assinar, clicar aí na notificação, que assim que ela começar às 6 horas vai chegar a notificação para você, e aí você vem fazer companhia aqui conosco. Combinado? Então, 6 horas, tá? E lembrando que também tem o pós. Vai vir às 6 horas o nosso pré, vamos até 7h30. 7h30 todo mundo vai lá para a Rádio Futimais para acompanhar a transmissão do jogo. 9h30 você volta aqui que a gente vai ter o nosso pós-jogo, trazendo coletiva do Crespo, falar bastante sobre tudo isso. Combinado? Bora fechar o vídeo de hoje? O Campeonato Paulista terá um formato completamente diferente na próxima temporada, e o torcedor de São Paulo vai ter que se atentar a isso, tá? Ontem a gente trouxe as diferenças no calendário do futebol brasileiro para a temporada que vem, né? O Campeonato Brasileiro que vai começar já em janeiro. E aí, durante o ano, ainda não tem as datas definidas, né, ali dos estaduais, ainda a Federação Paulista, inclusive, está negociando uma data a mais, porque a CBF liberou aos estaduais 11 datas, só que a Federação Paulista quer fazer 12 datas, então ainda está negociando uma data a mais ali
para poder fazer uma final de ida e volta. O formato atual vai ser completamente modificado, né? Que era uma fase de grupos, 4 grupos com 4 equipes cada, e aí os representantes de cada grupo não se enfrentavam, enfrentavam os dos outros grupos, e aí fazia a pontuação, os dois melhores classificados passavam para a próxima fase, e aí sim eles se enfrentavam, e aí ia semifinal e final. E aí agora, o formato que está sendo estudado pela Federação Paulista e já está praticamente certo, só está resolvendo alguns detalhes, seriam com a diminuição de datas, né? O Paulistão deve ser o formato inspirado na atual edição da UEFA Champions League, que seria dessa forma. Os 16 times vão formar só uma tabela, vai ser quase que uma tabela de pontos corridos dos 16 times, só que ao invés de todos se enfrentarem, serão 8 jogos por cada clube. Aí vai ter uma ferramenta, um algoritmo ali que vai sortear esses jogos de cada clube, só que com um adendo. Os clássicos devem ser mantidos, então todos os grandes devem enfrentar vocês mesmos, ali os 4 grandes se enfrentam entre si e além de tudo devem enfrentar o Mirassol ou o Bragantino, vai depender ali da tabela do Brasileirão para eles definirem. E os outros 4 jogos serão definidos por sorteio. E isso ainda vai ser mais detalhado, né? Porque, querendo ou não, você tem o risco, por exemplo, de uma portuguesa enfrentar só Palmeiras e São Paulo, e aí o São Paulo vai ser obrigado a enfrentar os outros 3 grandes e ainda o Mirassol, que é um clube de Série A, então há um desnível, né, entre as equipes. Mas é a fórmula que eles estão adotando ainda para, obviamente, o Paulistão quer manter todos os clássicos, eles querem ter os clássicos, é mais visibilidade, mais audiência, mais dinheiro e tudo mais. E aí seria mais ou menos dessa forma. Aí o formato seria, primeira fase, pontos corridos, com cada time jogando 8 partidas. Quartas de final e semifinal seria um jogo único, né? E aí depois, lembrando, né, dessas 8 partidas, dos 16 se classificam os 8 primeiros, aí provavelmente o primeiro enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo, o terceiro e assim, né, sucessivamente. E aí, depois dessa divisão, né, a equipe que tem a melhor campanha decide as quartas de final em casa, depois as 4 equipes passam, vão fazer a semifinal. As 2 equipes que tiverem a melhor campanha fazem o jogo semifinal em casa e aí depois partem para a final, que aí é a grande dúvida. Ou vai ser uma final em jogo único, respeitando as 11 datas, ou será jogo ida e volta, e aí vai depender se a CBF vai liberar essa 12ª data aí do Paulistão. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos, deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal e mais tarde te aguardo aqui no nosso pré-jogo. Beleza? Um abraço para todo mundo, boa quinta-feira e que venham os 3 pontos. Um abraço, tchau!